Olá, amigos. Então, como dito anteriormente, nós vamos enfatizar dentro dos ciclos reprodutivos o ciclo haplodiplobionte que acontece em vegetais terrestres, começando pelo primeiro grupo de vegetais que ocupou o ambiente terrestre, que são as briófitas. Esses vegetais que apresentam um pequeno porte e que não apresentam vasos condutores, como vocês já sabem, eles apresentam uma forte dependência na sua reprodução do ambiente aquático. Por isso, ainda estão restritos a ambientes extremamente úmidos. Esses organismos apresentam uma forte dependência ao ambiente aquático, principalmente por conta da produção de gametas flagelados, que são conhecidos como anterozoides. Como são flagelados, dependem da água para que consigam se locomover até encontrar o gameta feminino, que é o gameta conhecido como oosfera. Naquele ciclo que nós falamos, o ciclo haplodiplobionte, o gametófito ele é responsável pela produção de gametas. Então aqui, nesse esquema em que nós estamos usando como exemplo, dentro do grupo de briófitas, os musgos, nós temos o gametófito como fase predominante. É aquela fase mais longa, aquela fase que é independente, que depende apenas de recursos próprios. O gametófito ele vai ser o responsável pela produção dos gametas e ele deve ter a produção de gametas femininos e a produção de gametas masculinos. Aqui, o gametófito feminino apresenta uma estrutura produtora de gametas femininos que é chamada de arquegônio. E o gametófito masculino apresenta uma estrutura produtora de gametas chamadas de anterídeo. O anterídeo é responsável pela produção dos anterozoides flagelados, que nadarão até a região da oosfera. A fecundação vai ocorrer exatamente no corpo do gametófito feminino, dando origem a um zigoto que se desenvolverá em uma estrutura diploide. Essa estrutura diploide é o esporófito. E o esporófito é a estrutura, como nós vimos, responsável pela produção de esporos. Esse esporófito apresenta uma estrutura sustentadora de uma cápsula, que é chamada de haste, e dentro dessa cápsula existem os esporângios. Esporângios são estruturas responsáveis pela produção de esporos. Como nós vimos no ciclo anterior, os esporos são produzidos por meiose, que classifica essa meiose como meiose espórica. Então, aqui no esporófito, na cápsula, vai estar ocorrendo a produção dos esporos por meiose. Esses esporos haploides são liberados no ambiente. Em geral, existem adaptações para que esses esporos sejam lançados em regiões mais distantes. E esses esporos, ao cair no ambiente, germinarão, dando origem ao que formará o posterior gametófito. Como esses esporos foram formados por meiose, eles também são haploides, assim como o gametófito. Quando eles caem no ambiente, eles germinam e dão origem a estruturas chamadas de protonemas. Existe um protonema masculino, que dará origem ao gametófito masculino, e um protonema feminino, que dará origem ao gametófito feminino. Esses protonemas, ao sofrerem sucessivas divisões celulares, formarão um organismo multicelular, que é o gametófito. E com isso, a gente consegue inserir, remeter o nosso pensamento àquele ciclo anterior, em que eu tenho alternância entre uma geração que produz gameta, por isso geração sexuada, e uma geração que produz esporos, por via assexuada. Podemos classificar esse ciclo como ciclo de alternância de gerações ou metagênese, onde a fase predominante é o gametófito e a fase dependente e efêmera é a fase do esporófito.